tarde para você, porque começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde. Você pode procurar em qualquer lugar, não vai achar, gente, um programa tão bom, com gente tão especial. Por que eu digo que é o melhor programa da tarde? Porque é que só pode vir gente muito boa. Você tem que saber, hein? Sabe por quê? 2 critérios para participar do programa. Primeiro, que seja inteligente. Só vem gente inteligente. Depois, que seja bonito. É nóis. Não vem gente feia. Quando a gente faz o programa, a gente manda, pede as fotos. 3, 4. É bonito, vem. Se for muito feio, não vem. Isso. Então tá bom, hein? Não vem, só vem. Muito bonita mesmo. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado. Já vou apresentar para vocês quem está com a gente aqui hoje, Dr. Túlio Leal. Olha aí, muito obrigado, Dr. Túlio. Obrigado, Dr. Túlio é fisioterapeuta e osteopata pediátrico. Isso é interessante. Obrigado, viu? Muito obrigado, tá aí. E obrigado dispor do seu tempo para nos ajudar, né? Eu que agradeço. E ajudar tantas e tantas pessoas. Meire Camilla, psicóloga, teóloga, né? Palestrante, Meire Camilla. E eles não colocam aqui mágica. Pois é. Também ilusionista. Ilusionista. Isso. De uma linhagem famosíssima dos Camilla. Né? Yes. O dela está em Las Vegas fazendo show, né? Isso. Olha aí que beleza. E a Meire, ela nunca veio, ela já veio aqui no programa, já fez mágica aqui, coisa, mas ela não traz as coisas. Só quando você não vem, né? Só quando você não vem. É verdade. Doutor Vicente Ruiz, obrigado, doutor Vicente. Eu que agradeço, padre. Muito obrigado, doutor Vicente, né? Especialista em medicina integrativa e longevidade. Olha que beleza. É isso que a gente precisa. Como que é que faz pra gente ter longevidade? Faça como eu, minta a idade. Gostei dessa. Isso é bom. Começa por aí, mentindo a idade. Isso. E olha aqui, Elisa Della Torre, obrigado, empreendedora aí com a gente aqui, muito obrigado. Olha, interessante, ela, empreendedora da EC Company, primeira e única produtora de flores de papel da América Latina. Isso, em escala industrial. Em escala industrial, folha de papel. Flor de papel. Isso, padrão internacional. Olha que demais. Então é a única no Brasil. A única no Brasil, gente. Olha que beleza. Muito obrigado. Obrigada, prazer. Obrigado mesmo, viu? Olha aí, você pode participar com a gente mandando a sua pergunta, a sua opinião e também mandando aqui a sua sugestão. Você entra aí no youtube.com/TV Rede Vida, que é onde você pode entrar no chat e começar a mandar também os seus pedidos. Pedido não, aqui não é iFood para você mandar seu pedido. Aqui é mandar a sua sugestão pra gente aqui, ó, mandar a sua opinião. Tá combinado? Tá combinado, então vamos começar lá, né? Olha aí, tá vendo? Vamos ver aqui, gente. Vamos lá. Muito bem. Envelhecimento do Japão atingiu o fundo do poço. Cada vez mais idosos querem viver na prisão. Você viu isso? Ô, Meire, o que é isso? O que eles querem viver na prisão por quê? O Japão, ele é o primeiro país mais idoso assim, do mundo. Então ele está em primeiro lugar. Tempo, né? 1/3 da população japonesa é idosa, com mais de 65 anos. E nos últimos 20 anos, a população prisional do Japão, ela quadruplicou. Então o que acontece? Lá, você sabe, eles não querem mais ter filho, não tem mais filho, e aí as famílias foram ficando muito pequenininhas, as idosas que ficam para depois, porque os homens morrem antes que as mulheres ficam sozinhas. Então, o que começou a acontecer? Como o japonês não quer incomodar, e eu odeio essa coisa do, eu não gosto de incomodar, então eu não vou ligar para o meu amigo porque eu não quero incomodar, não vou ligar para fulano porque eu não quero incomodar. Eu acho isso péssimo, absurdo, porque verdade, nessa de não incomodar, elas morrem sozinhas em casa e só acham quando o corpo já está cheirando. E como elas estão com muito medo disso, e você tem problemas de saúde, fica sozinho, às vezes você não consegue tomar um banho sozinho, o que elas fazem? Elas vão nas lojas, roubam alguma coisa só para ser presa, porque dentro da prisão você ainda tem almoço, tem 3 refeições no dia, tem cuidado médico, se precisar tomar banho, você tem uns ajudantes que ajudam, e eles não querem mais sair da prisão, porque o custo de vida também do Japão é muito alto. É alto. Então, assim, e é um fenômeno que não está acontecendo só no Japão. O envelhecimento é o mundo inteiro. Nós vamos ser, aqui no Brasil, daqui a um tempo, nós vamos ter uma população de mais de idosos do que de mais... Então, você percebe que nós estamos sofrendo coisas do nosso estilo de vida, o nosso jeito de
pensar. Então, o que acontece? A questão do isolamento, ela é hoje um problema social seríssimo. Por quê? Porque ela traz uma série de outras complicações de saúde. Então, a gente já sabe que o isolamento, a solidão, ela causa mais AVCs, mais ataques cardíacos, mais diabetes, uma série de outros problemas de saúde que se tornam um problema de saúde pública. E então, hoje, a OMS, ela já tem até algumas ações para minimizar essa questão do isolamento. Agora, veja bem, nós sofremos isso, veja, a solidão é algo assim muito comum numa cidade como a nossa, que é uma megalópole. Quanto maior a cidade, tem muita mais gente. solitárias são as pessoas. Exatamente. E a rede social, ela dá uma falsa impressão de que você está com alguém e não está. E nós estamos perdendo algo muitíssimo importante, que é o olho no olho. O ser humano, ele precisa do olho no olho. A gente precisa do contato, da energia das pessoas. A gente só consegue desenvolver algumas habilidades intelectuais, inclusive, através da comunicação e do relacionamento. Então, e o isolamento é uma construção, assim como a vida feliz é uma construção. Então, nas pesquisas sobre felicidade, o auge assim, da felicidade é aquela pessoa que tem bons relacionamentos. Então, se você tem bons amigos, se você tem pessoas que você ama e que te amam, você está pleno na vida, você vai ser feliz. Não Agora, é o dinheiro, não é nada, a casa, não é o carro, não é nada nada disso. É isso. É se você tem bons relacionamentos. Geralmente eu falo para as pessoas, a única maneira de ser feliz é amar e ser amado. Perfeito. Só isso. Amar E é ser fácil, amado. você pode amar qualquer pessoa. Amar e ser amado. Só que a gente não quer mais amar pessoas, a gente pega o cachorro, a gente pega o gato, a gente pega o passarinho, a gente prefere amar o bicho do que amar o ser humano. Você não interage com o bicho, gente. Você pode, isso. Tudo bem. O cachorrinho é bonitinho, o gatinho é bonitinho, mas não há interação. Exatamente. Bicho, ele não te desafia. Não, né? E a solidão, ela também é uma construção. Então, ela começa como? Quando você não tem tempo para encontrar o amigo, quando você não tem tempo para conversar com alguém, quando você não tem mais disponibilidade para ir numa festa. Então, você começa a se isolar. Então, olha aí você que está em casa, quantos amigos significativos você tem. Se você tem alguém para abrir teu coração quando você está naquela angústia, você conversa com quem? Porque às vezes você não conversa com o marido, não conversa com a esposa, guarda aquilo em segredo, no coração. E aí a gente vai vendo as doenças mentais. Então, todas as doenças mentais, elas são doenças da alma. E as doenças da alma são doenças emocionais. Então, as doenças emocionais, e a gente só trata a doença emocional através da fala. Você entendeu? Precisa falar, precisa desabafar, precisa falar sobre aquilo, porque assim você elabora o raciocínio, pensa melhor, toma melhores decisões. Então, o melhor investimento que a gente pode fazer hoje é no ser humano. Então, assim, é no próximo mesmo, sabe? Assim, é no teu vizinho, fala com o teu vizinho, vai nas festas, vai fazer academia, fica amigo de quem está na academia. É muito simples. Conversa com as pessoas. Mas o amigo você tem que fazer investimento, sabe? E ninguém quer. Então, assim, a hora que eu quero os bons amigos, eu quero que venha a mim. Só que eu nunca faço nenhum investimento, não ligo para ninguém para saber se você está bem, sabe? Se você precisa de alguma coisa. Falar, não gosto de ninguém, não gosto de... Isso. Então, o isolamento, ele começa assim e a gente está vendo onde é que vai dar, né? Porque a gente está vendo coisas horríveis. Né? Exatamente. Vamos ver aqui, ó. Nossa, você sempre tem uma profundidade nas coisas. Osteopatia pediátrica. Como ela pode beneficiar o desenvolvimento infantil? O doutor, aqui, quando a gente fala de osteopatia e o osteopata, a gente não vê muito. A gente fala ou pediatra, mas é uma especialidade na pediatria também, né? Isso. A gente está tratando de exatamente por quê? Então, a osteopatia, ela é uma ciência independente, né? Ela foi originada em 1874 pelo médico americano Andrew Taylor Still. E o Still, ele acreditava piamente que a manipulação das estruturas, ela poderia beneficiar o corpo humano, o funcionamento do corpo, né? E os processos de autocura. Então, o osteopata, aqui no Brasil, o osteopata, ele necessariamente tem que ser fisioterapeuta. Então, tem que ser fisioterapeuta. Sim, você faz uma graduação de fisioterapia de 5 anos e depois uma escola de osteopatia de 4 anos a 4 anos e meio, dependendo da escola. Então, é uma formação longa, né? E na Europa, não. Fora do Brasil e em outros países, já é uma formação independente, né? Então, a osteopatia, ela busca auxiliar nos processos de funcionamento, né, e saúde do corpo. Diferente um pouco da visão da medicina tradicional,
onde tem uma ênfase sobre o processo de adoecimento, a doença. O osteopata ele busca o processo de saúde, né, onde pode estar uma falha, onde a gente consegue contribuir para esse processo de bom funcionamento do corpo. A gente utiliza basicamente técnicas muito sutis. Eu ouço comumente no consultório, mas quando você vai começar a atender, a criança está no meu colo, eu já estou atendendo. Né? Sim, só de Parece que não está fazendo nada, mas a gente já está fazendo, porque a grande maioria das técnicas são técnicas sutis. A gente fala algumas técnicas que têm menos de 5 gramas de pressão, ou seja, uma moeda de R$1. Que isso? Isso, Então, algumas técnicas são muito específicas, mas elas não deixam de ser extremamente potentes, né? É diferente, então, da fisioterapia. A fisioterapia Sim, é mais evidente quando você faz uma manobra. Digamos, as manobras da fisioterapia motora clássica, né, podem envolver manobras de alongamento, movimentos, né, aquela reabilitação que às vezes a gente comumente vê na televisão, né, com um movimento mais amplo. Agora, a osteopatia é mais osteopatia é uma técnica de diagnóstico e tratamento manual. Então, a gente tem espécie de sensores nas mãos, a gente fala, né? Então, um bom osteopata, ele consegue entender a fluidez dos tecidos orgânicos do corpo e como esses tecidos eles conversam entre si e como eles se movimentam. Então, através do toque, a gente faz esse diagnóstico, né, terapêutico manual, né, e também a terapia, né? Então, a gente usa bem poucos recursos além das mãos. E qual que é o maior queixa? Por que as mães levam os bebês para você? Olha, são diversas as disfunções que o osteopata pediátrico pode abordar, né, pode atuar. Então, a gente costuma falar que a gente não trata uma doença, né? A gente trata as disfunções que o corpo pode apresentar. Então, são bem poucas as contraindicações que a gente pode, né, que a gente não deveria atender aquela criança, mas as possibilidades, as indicações, elas são muitíssimas, né? Então, basicamente, a gente fala questões motoras e posturais, né? Então, bebês e crianças e adolescentes, né? Na verdade, não só pediatria, tá, gente? Então, atende até qualquer faixa etária, exato. Para qualquer faixa etária, mas no meu público pediátrico, basicamente, questões motoras e posturais. Então, bebês com torcicolos, né? Com tensões. Bebê com torcicolo. A gente sabe que o bebê como que sabe? Porque a gente fala, mas o bebê não fala. Basicamente, uma postura perseverante de inclinação e rotação para o lado oposto. Deve doer, né? É limitante, incomoda. E chora, né? Sim, sim. Além disso, questões gastrointestinais, de amamentação, dificuldades com sono, né? Até mesmo questões comportamentais, a osteopatia também consegue auxiliar. Cognitivo-comportamentais, é bem amplo. Eu sou suspeito de falar que me apaixonei pelo método, pela ciência e agrega muito com a criança. É muito interessante, porque você falou, a técnica sutil, às vezes coisas pequenas que você pode, de repente, manipular. Geralmente, alguém que exerce sobre a pessoa uma manobra, uma manipulação, não é? Sim. Que é o osteopata, né? Sim, sim. De repente, uma coisa simples que a gente fala, não é nada, não significa nada, e de repente pode mudar mesmo. E ajuda muito, melhora muito a qualidade de vida das crianças e das famílias, né? Então, o osteopata pediátrico, ele é o osteopata, na verdade, do núcleo familiar. Da família Porque quando eu melhoro uma criança, eu melhoro a qualidade de sono dos pais, eu melhoro a qualidade de vida daquela babá, da cuidadora que cuida da criança ao longo do dia, por vezes dorme ali, passa a semana ali. Olha que coisa. Então eu preciso de todo mundo com energia, revigorado e bem, para que, né, a gente viva feliz e bem, né? Como você falou, a osteopatia é para qualquer idade, ela é para qualquer idade, né? Sim, para qualquer idade. Muito interessante. Né? Bem, para de falar. E eu tô aqui impressionada com o trabalho dele, que eu tava falando assim que o trabalho dele tem que ser mais divulgado, porque as pessoas conhecem poucos benefícios, né, da osteopatia para as crianças. É muito bom mesmo. Por que você tirou o relógio? Porque ele não estava bom, não estava combinando com o meu look. Aí ele me fala, eu escondendo aqui, ó. Vamos ver aqui. Medicina integrativa, o caminho para o envelhecimento saudável. Doutor Vicente, medicina, o que é medicina integrativa, doutor? Então, eu gostei muito da apresentação da Meire, ela foi bem assertiva no que é o conceito, né, da medicina integrativa. Na verdade, a gente não deve falar medicina integrativa, mas saúde integrativa. Saúde integrativa, né? interessante. Porque ela aborda várias especialidades, né? E assim, a medicina integrativa não é considerada uma especialidade médica, né? Ela é uma filosofia de tratamento, uma forma de você encarar o paciente de forma integral, né? Então você vai ver o corpo físico, você vai entender a mente dele, né? A parte social que ele convive, né? E agora está se dando cada vez mais ênfase, padre, para a área espiritual,
Olha que interessante. Isso daí é muito importante. A gente percebe que os pacientes que têm fé evoluem muito melhor do que os pacientes que não têm, né? Verdade. Eu diariamente estou vendo isso no consultório, né? Assim, você vê isso e constata na prática. Na prática, os pacientes que se entregam a uma depressão, né? Ficam sem força de vontade de continuar a viver, né? E aqueles pacientes que já têm um fundamento de qualquer religião, né? Que seja, religião, isso é interessante. A evolução é completamente diferente. Agora, o fato de que assumir a pessoa integralmente significa que ela precisa de um estilo de vida saudável, ela precisa da medicação ou precisa de uma alimentação e precisa também dessa hábitos área... de vida saudáveis, né? Isso. Exercícios. Porque, na verdade, o ser humano é tudo. É a questão do espírito, do corpo, aquela coisa toda. Então tem que estar tudo, de certa forma, equilibrado. Ela é muito parecida com a medicina chinesa, se você for ver. Porque a medicina chinesa aborda, né, a forma mais holística, né, da saúde, né? E então, assim, a gente encara dessa forma o tratamento do paciente de uma forma global, sem separar em endocrinologia, em ginecologia, em reumatologia, né? Tudo é feito de uma forma integral, personalizado, né? De acordo com o que o paciente precisa. A gente não abandona a parte laboratorial, a gente consulta constantemente. A gente vê de uma forma diferente o laboratório, né? Porque se você for ver os dados laboratoriais, sempre tem aquelas faixas de referência, né? Por exemplo... aquilo que a gente nunca sabe. Entrando, isso mesmo, Por exemplo, a homocisteína, né? Que é um marcador de... Escuta, Rodolfo, tá vendo? Escutando? Aprendi aí. É um marcador de inflamatório, né? De risco cardiovascular. A faixa de normalidade dela vai de 2 a 20. Aliás, de 5 a 20. É muito assim, muito longa, né? A margem. 5 a 20 é muito longa Uma pessoa que está com 6 é diferente de uma pessoa que está com 18 de homocisteína, né? Então, assim, a gente prefere que marcadores inflamatórios que são ruins estejam mais próximo do limite inferior. E marcadores que a gente acha ótimo, quando a gente está dentro daquele, fala, tá bom. Tá 19 para 20, tá bom. E os marcadores de coisas boas, por exemplo, assim, os exames da tireoide, né, T3, T4, você prefere que eles estejam mais no próximo do limite superior. A gente sempre divide em 4 quartis, né? Você pega a referência, divide em 4 e a gente prefere que fique entre o segundo e terceiro quartil. Ai, meu Deus, eu tô com TRAD que chama, né? Eu tenho do tireoide. Eu tenho nódulo na tireoide. Mas também não deu nada. Aí eu sou desse jeito. Eu tinha um médico de tireoide, aí ele falou assim, acho que nós estamos precisando operar. Sabe o que eu fiz? Mudei de médico. Isso. Ele tá num que falou que não precisa. Verdade. Procurei um que não precisa. Isso. Mas isso daí é importante ver outras áreas também da tireoide, né? Doutor, por exemplo, a pessoa ao procurar um médico da saúde integrativa, ela procura por quê? Porque porque geralmente a gente procura um médico porque a gente está doente, né? A gente está doente, que é um erro também na vida da gente. Quando estourou alguma coisa, que a gente vai atrás do médico, né? Mas a medicina integrativa, ela é mais quase que preventiva, então. Isso, ela é preventiva. Ela é feita, assim, cultivando a saúde. Você vai preservar a saúde, né? Então, assim, hoje em dia a gente está tendo muita divulgação, né, pelas redes sociais, a internet está abordando bastante isso. Nos Estados Unidos já é muito antigo já a medicina integrativa, desde os anos 90, com a ortomolecular, que começou primeiro, verdade, né? É verdade. Agora está vindo mais para outras áreas também de fitoterapia, incluindo medicina chinesa, acupuntura, que é uma das especialidades que eu trabalhar a saúde mesmo e não tanto a doença, né? Porque isso, preservar a saúde. Preservar a saúde. Hábitos de vida saudáveis, conviver com amigos, né? Você ter aquele vínculo que você falou que é muito importante, porque a gente começa a ficar velho quando a gente percebe que não tem para quem ligar para falar um parabéns de aniversário, né? Verdade. E começa a mente ficar mais depressiva, né? Nesse período. Então a gente precisa cultivar os amigos o máximo que seja possível durante a vida toda, né? Com uma alimentação saudável, existem várias formas de alimentação, se a gente for ver, e aqui vão ter várias críticas, né? Mas a que eu prefiro, que eu acho que é mais interessante, é a dieta do Mediterrâneo, né? Com alimentos saudáveis, você aproveitando os óleos saudáveis, né? O azeite, o vinho, né? Tudo de forma
ponderada, né? Nada exagerada. É verdade. Então, dessa forma, você vai chegar... A gente tem o DNA para chegar aos 100 anos de idade tranquilamente, né? Então, cabe a nós a cultivar isso para chegar, né? Tem aquela história do padre que perguntou na igreja assim, olha, tem alguém aqui que não tem nenhum inimigo? Uma velhinha levantou, tinha 100 anos ela assim, tinha 100 anos. Falou assim, e o padre falou assim, parabéns, a senhora não tem nenhum inimigo? Que coisa bonita isso. Ela falou assim, os desgraçados já morreram tudo. Só para lembrar mais uma coisinha do magnésio que ele falou aí, que faltou falar, que ele é imprescindível para a geração de energia, né? Todo mundo já ouviu falar do ciclo de Krebs na época de prestar vestibular, né? Já não precisa saber mais. Mas o magnésio é indispensável, né, para essa geração. É um cofator que vai estar lá dentro, gerando os ATPs e tudo mais. Viu? Eu suplemento todo dia. Tem que suplementar. O magnésio? Magnésio. Tem que suplementar, sim. Aí tem um monte, né? Creatina, magnésio, ômega 3. Eu também tomo tudo aí. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Artesanato sustentável, como aplicar ESG no percurso produtivo. O que é ESG? ESG, traduzindo para o português, é ambiente, sociedade e governança. Environment, aquele negócio. Isso aí, né? Tá ligado à ODS. A ODS é um sistema que a ONU criou, né? Então tem 17 setores que você pode se desenvolver ou aplicar, e ESG, ela faz com que a tua empresa, ela se organize e ela cresça nesse sistema. Interessante. Então, quando você pensa em artesanato, né, o artesanato por si só, ele já é sustentável. Já é sustentável. Ele já é sustentável. Geralmente é reciclar de coisa. Né? É por material, natureza. Isso, e é material biodegradável, tudo isso, né? Sim, então se a gente pensar, né, nas nossas famílias, nas nossas vós, nas nossas mães, elas pegavam o que tinham em casa e ali fazia algum artesanato. Então ele já é sustentável por si só. Quando você pensa em ambiente, o artesanato ele vem para te ajudar a economizar ou a fazer gerar renda, né? E você pode pegar, quando você está ali fazendo o seu artesanato, você vai escolher o seu material. Então, vamos dar prioridade, por exemplo, para uma madeira que é de reciclagem. Sei. Né? O fio, eu fiz uma blusa de crochê e sobrou um fio um tanto. O que dá para eu fazer com esse fio? Eu posso juntar com outro fio e fazer uma bolsa, fazer uma pulseira. Então, quando você pensa no ambiente, né, o artesanato vem para te ajudar nisso. Daí você vai para a sociedade. O artesanato, ele por si só, ele não tem discriminação. Então, qualquer um, de qualquer idade... De qualquer idade, de qualquer sexo, pode fazer. É verdade. Né? Então, ele engloba todo mundo, ele acolhe todo mundo. É totalmente democrático. Totalmente democrático. Então, quando você pensa na sociedade, o que eu posso fazer com aquela comunidade, ou com aquela família, ou com um vizinho que eu estou... Então, né, se eu não falo com o vizinho, mas de repente, vamos fazer alguma coisa na igreja, né? Lá na minha igreja eu tenho um bazar do artesanato, que o pessoal, toda terça-feira, reúne lá todo mundo. E é uma beleza, porque não só elas passam fazendo isso toda terça-feira, como isso me gera uma renda enorme para a paróquia, uma renda enorme. E elas não tinham tormento. Não é tormento, não. E é uma brigaiada entre elas, que é uma coisa doida. Eu falei, é uma beleza. Brigam, estão vivendo, aqui é negócio. Estão vivendo, estão interagindo, estão passando isso, é uma beleza. Integra. Traz vida. O doutor Júlio fala que é crossfit do cérebro, brigar verdade. É uma porque beleza. você está tão entretido com a mão que você não tem tempo. Né, de fofocar ou de criar o problema ou de inventar coisa. É muito interessante. Né? Então, ali você integra todo mundo e você acolhe todo mundo, né? Então, quando você transforma o teu artesanato em algo sociável, né? Ele te traz outros benefícios de bem-estar para todos, né? E a governança nada mais é do que você, como você vai ajustar o seu negócio, como você vai administrar o seu negócio. Então, aqui na Vila Madalena, por exemplo, tem às vezes sobra, um ateliê tem sobra de material, o Brás tem isso, né? Tem sobra de material. A outra pessoa que precisa daquele material, ela pode utilizar. Reciclagem. Então, recicla, né? Faz o upcycling, então faz uma roupa diferente, uma bolsa. Então, quando você fala de ESG, não é uma coisa tão distante. É aqui para ser aqui. Então, é no teu dia a dia, que você só observa e ali utiliza dentro do artesanato. Olha, que a única coisa que não é
reciclável no artesanato é o tal do glitter, que é eterno. Ele é eterno. Aquilo Não vem sai dentro nunca dos mais. dinossauros. Ele ainda cola em nós e não sai. Tomando café, todo mundo tomando café. Delícia. Delícia. Essa vez eu gostei, porque ninguém recusou o nosso café. Pois é. Tá bom. Eu sempre tomo dos outros ainda. Tomo dos outros, na verdade. Né? Ó, vamos lá, gente. Mais aqui, ó. Assimetrias cranianas em bebês exigem cuidado, mas podem ser revertidas. Assimetria craniana, o que é? Assimetria é a cabecinha torta ou a cabeça chata, né? Achatada posterior. Meu filho nasceu com a cabeça toda torta, porque Mas foi cabeça- parto normal. Teve... Aí nasceu, parecia um chapéu de aniversário. Sim, as assimetrias elas estão presentes em cerca de 25% das gestações de bebês únicos e chega a 50% em média nas gestações gemelares, né? Nas gestações múltiplas. Então, elas são muito comuns. Então, é normal, é comum o bebê nascer com algum grau de assimetria craniana, tá? E essa cabecinha, ela ir se arredondando espontaneamente nos primeiros 3, 7, 10 dias de vida. Porque é tudo molinho ali também. Isso, são muitos ossos que se articulam entre si, né? Você tem moleiras muito amplas. É um crânio muito maleável, justamente a gente precisa desse espaço para que essa sobreposição fisiológica aconteça, para que o bebê vá progressivamente encaixando na via de parto, isso, né? Porém, às vezes, essa sobreposição, ela é muito intensa, né? Ela é rápida demais, né? Acabando essas estruturas, elas ficam bloqueadas e a cabeça não consegue se arredondar espontaneamente nos primeiros dias de vida, como deveria acontecer com qualquer bebê sem assimetria craniana. Então... Há como você trabalhar isso Super. A gente tem técnicas diretas sobre o crânio e técnicas extra-crânio, né? Para tratar com a mão? Com as mãos. Tudo com as mãos. Em pediatria a gente usa bem poucos recursos, além das mãos. E então, através das mãos, a gente diagnostica, né? Como é que estão as tensões dessas membranas recíprocas do crânio que a gente fala, né? Membranas que estão relacionadas dentro do crânio e fora dele, mas também a gente faz espécies de uma medição mesmo com uma régua, um craniômetro, que faz medições das diagonais para ver quão assimétrica esse crânio está, né? Ou planificado, achatado ele está. Então a gente faz uma craniometria, né? Também pode ser feito um scanner, né? Que também faz essa mesma leitura, um pouco mais de precisão, e a gente vai realmente quantificar o quão desalinhado esse crânio está, o quão achatado ou quão torto está. É verdade que às vezes deixar a criança muito de um lado, só não vai deixando a cabeça meio... Sim. Muito comum. Não só também, mas mais do que isso, de um lado só, mas deitar a criança só de barriga para cima. Né? Aí vai ficando aqui achatada aqui. Sim. De 92 para cá, né, teve a campanha do Back to Sleep, que inicialmente era o Save to Sleep, né? Para livrar as crianças da morte súbita, a gente diminuiu intensamente os índices, né? De 40% a 60% do número de morte súbita das crianças. Olha. Que é uma taxa, né, um fator importantíssimo. A gente não quer que as crianças morram. Porém, a gente aumentou em 400% a 600%, tá? Em contrapartida, o número de cabeças tortas, tá? Olha. Porque com medo das crianças morrerem, eu só deixo ele de barriga para cima. E aí que está o grande erro, né? Porque durante o dia, sob supervisão, acordado ou mesmo dormindo sob supervisão, para a saúde dessa criança, esse bebê precisa ficar períodos de barriga para baixo e de lado. Que eu brinco no consultório que é fritar o bife. Você vai fritar o bebê em todas as posições. Para a cabeça. Então, para o meu bebê não morrer, me falaram que se eu deitar de barriga para baixo, para cima, ele, né, para baixo ele vai morrer. Então, eu deixo só de barriga para cima. Essas crianças chegam no meu consultório com 4, 5, né, ou mais meses de vida, né, super entortadas, enrijecidas, cabeças tortas e cheias de outras disfunções, porque elas não experienciam todas as, né, aquisições e os benefícios que o deitar em todas as posições traz. Então, o bebê não faz uma academia. A academia do bebê, da criança saudável, é deitá-la em todas as posições. E se tem uma coisa que eu posso deixar para essas mães hoje que estão me ouvindo, um recado, deitem mais os seus bebês em todas as posições. Tirem os bebês do colo. Os torcicolos, que são muito frequentes que a gente recebe, as crianças são colocadas só no mesmo braço. Geralmente os destros seguram no esquerdo, os canhotos no direito, e eu pego essas crianças, recebo no colo essas crianças tortas, assimétricas. Na posição do braço. Exato, machucam o peito, pega uma mama e não pega a outra, né? Não aceita ser colocado de bruços pro tummy time, não está conseguindo desempenhar o desempenho motor clássico, o rolar, porque elas são totalmente
totalmente enrijecidas. É um corpo realmente que não se conecta com o ambiente. Né? Ô, doutor, e também esse negócio de ficar sacudindo criança também não tá certo não, né? Não, a gente fala pequenos embalos, né, são bem-vindos, mas aqui, né? Isso não. Aí a gente precisa ver onde está a falha. Por que essa criança precisa ser chacoalhada com uma intensidade tão alta? Aí é um outro ponto que a gente precisa avaliar. Olha aqui, gente, deixa eu sortear aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, hein? Oi, caiu aqui, vamos ver quem vai... Olha, gente, pensa numa música que vocês gostam. Vocês vão escolher, alguém vai escolher uma música agora, vamos ver quem vai escolher essa música agora. Número 4 é você, Lisa. Fala uma música da sua vida pra gente terminar o programa. Agora, fala uma música da sua vida. A Estrada. A Estrada. Música. Cidade Negra. A Estrada de Cidade Negra. A gente vai terminar o programa com essa música. Vamos lá, mais um aqui, ó. Foi rápida você. Acupuntura no tratamento de doenças autoimunes. Veja os benefícios. Acupuntura, muito bem. Doutor, você faz acupuntura? Faço acupuntura também. É um dos carros-chefes da medicina saúde integrativa, né? É até um tema assim bem abrangente, muito demorado para você falar sobre tudo isso daí. Né, porque assim, a visão da medicina chinesa não tem a tradução idêntica da nossa medicina convencional, né? Então, assim, chamar de doença autoimune não é o que você vê na medicina tradicional chinesa, A medicina tradicional chinesa não classifica doença autoimune, como se fosse... Ela não chama dessa forma, ela aborda de acordo com as estações do ano. Ah, é? Então, por exemplo, as doenças do calor, do frio... da umidade, da secura, né? Toda essa transformação que vai acontecendo vão gerando, por exemplo, assim, uma artrite reumatoide, né? Você tem inchaço do local, você tem vermelhidão e você tem dor. Para eles é como se fosse assim, a interferência do frio crônico, tá? Que bloqueou a energia ali e proporcionou um aumento do volume, né, Interessante. Isso é medicina chinesa que vê? Isso. Nossa, interessante. Então, o que a gente fala, né, nesse caso de patologias autoimunes, ela levaria uma versão assim, coadjuvante. Tá? Ela não trata, né, assim, não seria um tratamento exclusivo dela, né, mas ela pode atuar na dor, ela pode atuar na parte emocional do paciente que tem uma doença autoimune. É muito triste, né? Porque ele fica limitado para praticamente tudo que você imagina de alimentação, de práticas do dia a dia, exercícios, eles são um pouco limitados. Que forma, por exemplo, nesse caso tem muito frio na região, como que equilibra essa energia? Então, não só com as agulhas, né? A gente utiliza também bebidas mais quentes, a alimentação mais quente. A gente se baseia muito pelos sinais da língua, do pulso, né? Para poder examinar a parte energética do paciente. Olha que interessante isso, porque na verdade, você é médico, ele é médico, né? E tem transita pela medicina chinesa e coisa, que é milenar, né? Que é milenar, que é uma coisa interessante. Isso é integrativo, né? Eu venho da área cirúrgica, né? Eu fui cirurgião geral. Cirurgião geral. Formei médico, depois fiz cirurgia geral. Depois fui passando por essas transformações, entendeu? Isso, né? Interessante isso, é muito interessante. Então, Você está me enganando, você não está tomando café, não. Eu tô prestando atenção. É que a medicina ocidental, ela separa para poder entender. E a oriental, ela integra. Mas é aquela coisa. Olhar os dois é bacana, né? A saúde, a ocidental vê doença. O foco é doença. Doença, né? E tem mais uma coisa, a modulação que a acupuntura faz através das agulhas é no sentido de diminuir o autoataque dos anticorpos da doença, né? Então, ela ameniza, ela modula essa reação inflamatória para que não ocorra tão frequentemente, mas é uma abordagem, você tem que entrar com a alimentação, com correção de... Porque às vezes a pessoa estressada piora, né? Exatamente. No vitiligo, que é autoimune, quando a pessoa está nervosa, a mancha aumenta. Então, são vários fatores que você tem que juntar, né? Equilibrar, né? Beleza, interessante. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, ó. Um supermercado holandês abriu um caixa lento, olha, para que clientes solitários possam conversar. Você viu que você tá brincando? É o mundo todo desse jeito? Muita carência. Então, o que acontece...
O Wilson adoraria, eu também. Eu ficaria nesse caixa aí, ó. Você não gosta de conversar, né? Não gosta de conversar. Olha, eu vou te falar. Olha, padre, uma coisa que a gente precisa aprender, todos nós, que nós estamos desaprendendo, é ter contato e se comunicar com as pessoas. Tem um livro do Daniel Goleman, que escreveu aquele livro Inteligência Emocional, ele escreveu um outro chamado Foco, que é o que todo mundo quer hoje. Então, a área da atenção e da inteligência emocional, ela só se desenvolve conversando. Porque quando eu estou conversando com você, eu sou obrigada a ler os seus sinais, ver se você está coerente, se aquela mensagem que você está passando realmente é aquilo. Então, a gente vai desenvolvendo a empatia, que é uma das habilidades da inteligência emocional. Então, hoje, o que a gente quer? A gente quer ser mais produtivo, a gente quer aumentar o nosso foco, a nossa atenção, só que a gente acha que algumas com técnicas ou jogos de, sei lá, algum tipo de jogo, vai aumentar isso no meu cérebro. E não. O que aumenta isso é se relacionar. E é o que vocês estavam falando. Por exemplo, quando eu brigo com alguém e eu preciso fazer as pazes, eu preciso lidar com as minhas emoções, pensar, olha, essa pessoa se chateia com isso, eu vou ter que lidar com ela de outro jeito. Então, isso faz com que o meu cérebro fique ativo, exatamente. E eu só consigo curar as minhas dores emocionais através da comunicação, porque eu desabafo. Com o ser humano. Com o ser humano. Ser humano para ser humano. Não adianta, robô não adianta. E o pessoal usando o GPT agora para fazer terapia. E assim, e não funciona. Porque o que a gente precisa é da relação, é a gente perturbando a gente. É gente perturbando, Isso. E você vai lá, doutor? Não, só para mostrar, exemplificar o que você está falando, né? Assim, a parte da integração das medicinas aí, né? Que você falou da questão das emoções. E é o que mais a medicina chinesa fala, né? Por exemplo, a raiva atrapalha muito a energia do fígado. Isso. Né? Olha. O medo é no rim, né? No rim, isso. Exatamente. Problemas a tristeza no pulmão. Medo? Olha. Tristeza, pulmão, intestino grosso. A preocupação excessiva, né? Repetitiva, pensamentos repetitivos vão atacar o estômago, o pâncreas. A pressão e o coração, né? Porque é alegria, né? Alegria demais também é perigoso. Também é ruim, né? Porque você fica ansioso demais, tem pessoas que infartam, né? Por muita emoção, né? De tanta alegria. Ganha na loteria, né? Infarta, né? Morre. Você sabe, na paróquia, na minha paróquia, a gente tem uma pastoral da escuta. São pessoas que são treinadas, não é para ser psicólogo. Sim. Não é psicólogo. Mas ajuda demais. Para ouvir e conversar as pessoas. Então fica durante o dia todo lá, sempre tem um plantão, de manhã até de noite. Isso. Eu sou lá. Então as pessoas chegam para conversar. E sabe por que funciona muitas vezes assim? Porque quando você desabafa com alguém, você é obrigado a organizar as palavras colocando numa sequência. E quando você ouve o que você mesmo está falando, você vê o absurdo que é o que você mesmo está falando. E você fala, não, peraí, deixa eu pensar direito, eu acho que eu não estou legal. Você encontra a solução. A solução, isso. Rodolfo, quem está nos visitando, Rodolfo? Olha, ó. Christian, olha. Seja bem-vindo, viu? Que satisfação. Jornalista aí, olha. Tudo bem, Cris? Tudo bem, padre, sua bênção. Deus abençoe, eu vou aí também. É uma satisfação, nós somos de Vitória, Espírito Santo. Olha que beleza. O senhor já esteve lá, inclusive, na nossa festa da Penha. Festa da Penha, lá, ó. Isso, cantando com a gente. Aí vem cá comigo, não vai chorar, não. Ai, meu Deus do céu, que esse é o Theo Francisco. Olha que coisa. Ai, não chora não. Não vai chorar, levar pro osteopata. Isso. Você, quando pega a criança, você já sabe o que ela... Ele é osteopata, já sabe se tá com a cara... Deixa eu ver se tá com a cabeça torta, não tá? Ai, que bonitinho ele. Quantos anos ele tem? 7 meses. 7 meses, né? Oh, eu peguei certo? Pegou. Tem que pegar segurando as costinhas assim, não tá vendo? É isso aí. Não fala isso. Ele nasceu no dia de São Francisco de Assis. Como é o nome dele? Theo Francisco. Theo Francisco. Isso. Olha que beleza, gente. Que Deus abençoe, Theo Francisco. Amém. Que coisa linda. Olha aí. Obrigado, viu? Obrigado, satisfação tá aqui. Muito obrigado, tá vindo. Na Rede Vida. O que foi? O Theo gostou, aí, ó. Theo gostou. Olha aí, vai trabalhar. Ou ele vai ser jornalista ou ele vai ser padre, né? Ah, é verdade, não. Melhor ser jornalista, né, já? Olha que coisa mais linda do mundo. Olha lá. Vai. Ah, meu Deus do céu. Obrigado, viu, pela visita, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado. Theo, olha aí, Theo Francisco, olha aí. Tchau.
Aí, tá vendo? Bom, já foi um cliente ali. Mas ele estava ótimo, a cabeceira dele estava toda bonitinha. Todo mundo reparou. Não tá com torcicolo, porque agora eu fiquei... Tá maravilhoso. Nada digno de nota. Ela tá certinho, não tá? Tá ótimo. Maravilhoso. Que idade você pode fazer essa abordagem? O que você falou? Ah, é? É, sim. Ah lá, ela sabe no negócio como que é o time. Ela fez... olha aí, ó, viu? Olha, ele tinha Ela tá ligada. Tá ligado. Desde pequeno, Tummy nós time, sempre barriga, estimulamos tummy. bastante Tummy de barriga. Tummy time. Isso. Você deixa ele de barriga. barriga para baixo para ajudar no estímulo do controle de cabeça e pescoço e fortalecer a musculatura dorsal também. Gente, Meu Deus do céu. Por isso que ele tá bem assim. Por exemplo, olha lá. É a geração das crianças reunidos. Da firmeza dele. Saudável, agora só vai fazer medicina integrativa. Mas não. Beleza. Aí ele vai precisar de psicólogo, aí você não precisa. Isso, não precisa. Obrigado. Vamos ver aqui mais aqui, ó. Vamos lá. Mulheres são 46% dos empreendedores iniciais do Brasil. Olha que beleza. E ele 46%. 46 e está uma crescente. É isso mesmo. Aumentando cada vez mais. E é muito gostoso ver isso, né? Porque as mulheres elas estão se capacitando cada vez mais e cada vez mais ampliando seus negócios ou investindo nos seus negócios. Hoje no Brasil a gente tem 30 milhões de empreendedores. 1/3 são mulheres. 1/3. 10 milhões são mulheres. E quando você vê, antigamente, eram mulheres de baixa renda, que, com pouco estudo. Continua sendo uma boa parcela de baixa renda, porém, o legal é que elas estão investindo em educação. Então, elas estão se profissionalizando, elas estão melhorando a cultura delas, o conhecimento delas, e com isso elas mudam todo o entorno. Mulher tem uma característica de empreendedorismo muito diferente dos homens, porque como ela é multitarefa, ela consegue ver o mundo de uma outra forma. Então, ela consegue também acolher toda a família e todo o entorno. Quando ela abre um negócio, ela não pensa só nela, naquele negócio. Ela vai... Todo mundo. Então, na vizinha, se a vizinha está fazendo assim, vamos fazer juntas. Isso, ela agrega, né? Ela agrega. É que assim, a mulher, ela não foi preparada para ter negócio. O empreendedorismo para a mulher é tipo o plano Z, porque o A, B, C, D deu tudo errado, então ela vai no Z. Então, ela empreende porque ela precisa, por uma questão de necessidade, que daí o pai abandona a criança, ela se vê sozinha com as crianças e aí ela precisa ganhar o dinheiro, então ela começa a fazer o bolo para vender, vai uma coisa meio assim, hoje, sabe? E hoje, assim, 50% já é chefe de família. Então, mas uma coisa que você falou, hoje não é só a mulher da renda baixa que... Não. As mulheres, assim, mais ricas e tal, todas. É porque elas não querem ser mais dondoca, não. Sim, querem ser mais dondoca. Não, e tem uma questão de quem está em CLT com questões de burnout, de insatisfação. Então, elas encontram... o plano B, ele acaba virando o A. Então, ela vai se capacitando para ela ter coragem para ali abrir seu negócio. Porque o empreendedorismo dá para a mulher uma liberdade de horário de trabalho. Porque quando a criança está com febre, no CLT é complicado de você pedir licença para você socorrer seu filho. Agora quando você empreende, você consegue ter liberdade. Daí tem um contraponto, porque daí ela assume muito mais responsabilidade, porque ela vai cuidar da família, dos filhos, da casa e ainda do negócio. Então, a carga horária da mulher é muito maior do que do homem, Quando pandemia, Foi um estudo de pandemia que na pandemia os homens conseguiam sentar, cumprir sua carga horária e ali fazer. Não, né? E mulher não. Porque mulher parava para fazer o bolo com o filho, para dar banho no outro, então e cuidar de todo mundo. Então, a carga horária da mulher é muito maior. Só que elas estão conseguindo administrar de uma forma ou outra e se capacitar para poder ter coragem de seguir em frente, e confiar em si. Então, a autoconfiança está melhorando. E com isso as coisas vão aumentando, Olha que interessante. Então, é bonito. O Rodolfo tem uma pergunta ali. Na verdade, do Dr. Túlio, hoje eu vi uma matéria que estava falando que era ruim, prejudicial usar travesseirinho, que é muito perigoso e tal, então teria que banir, por mais baixo que seja. Travesseiro? Travesseirinho é muito
não só às vezes para a parte muscular e tudo, mas também por ter um engasgo, uma coisa assim. É real isso mesmo? Sim, faz sentido. Os travesseiros, eles não deveriam ser utilizados antes dos 2 anos de vida, tá? Então, os travesseiros infantis, pequenos, né? Um travesseiro maior a partir dos 2 anos. Acontece que algumas correntes, né, que tratam assimetrias cranianas acabam prescrevendo um travesseiro adaptado que tem um alíviozinho, ou às vezes é vazado ou não vazado, mas um alívio ali onde a cabeça ela acaba se encaixando melhor e a criança que tem de repente uma tensão ou até uma assimetria do crânio que dificulta esse crânio se manter mais alinhado, né, mais simétrico, ou até ter a possibilidade de rodar para o outro lado, né? Aí a gente acaba, às vezes, prescrevendo esse travesseiro para plagiocefalia, né? Que é essa cabeça torta, é o nome científico para cabeça torta. Então, para alguns casos, né, acaba sendo necessário essa prescrição, mas não é um travesseiro convencional, né, para conforto. Bebê não precisa de travesseiro até 2 anos de vida. Até os 2 anos do bebê não precisa. Na verdade, pelo Back to Sleep, o leito livre, seguro, contra a morte súbita, é um leito que não deve ter nada. Nem corrente, nem adornos, nem nada. É um leito livre, né, onde a criança tem a possibilidade de se movimentar, de liberar as vias aéreas e não ocorrer nenhum sufocamento, nenhum problema aí de uma origem mais grave, né, mais fatal. Você sabe que eu sempre fico criança, aquelas roupinhas cheias de lacinho, né? Cheio de... Aquilo me dá uma aflição, porque eu penso, que negócio pra enrolar. Inclusive, para as assimetrias do crânio, essas faixas de meninas, é uma coisa que... Não é uma coisa... Totalmente contraindicada. Eu falo assim, prefiram os lacinhos, né? Que às vezes tem uma colinha ali, pontual, ou as faixas, no máximo, para uma foto. Mas menina, né, bebê não é para usar com nada garroteando. Porque aquilo ali marca, eu falei, 5 gramas de pressão já tem um efeito sobre as fáscias, né? Sobre essas... Né, já viu a película do frango, quando você vai tratando o frango, tem aquela pelezinha, aquela película? Aquilo é a fáscia. A fáscia, ela comunica o corpo inteiro, né, da cabeça aos dedões do pé. Da fascite plantar. E muitas das técnicas osteopáticas são faciais. Sobre as pediatria, em especial, sobre os bebês, são técnicas majoritariamente faciais. Por isso que é manipulação de levinha, Sim, então assim. Quando eu ponho uma tiara garroteando aquele crânio, eu estou impedindo esse crânio que vai quadruplicar de tamanho o cérebro e, consequentemente, vai empurrar o estojo ósseo e permitir o crescimento e a remodelação. Eu limito, eu garroteio e eu limito, né, o autocura, né, a recuperação do corpo. E a própria circulação não também, usa essas tiarinhas, essas coisas. Nas crianças, é verdade. Eu vou batizar, às vezes eu falo, tira isso aqui. Quando tira, tadinha, as crianças... Marcado aquilo. No máximo uma foto, mas não é para usar por permanência. Também, não usa nem na foto. Melhor evitar. Para integrar aqui, né, o assunto, que a gente sabe que os meridianos também seguem essas mesmas fáscias, né? O trajeto dessas mesmas fáscias para poder fazer os estímulos, né? Olha que interessante. Sim, então existe tudo integrado. Acabou, Rodolfo? Eu não acredito. Agora tava bom o programa. Musicada. Vamos lá, como que é a música mesmo? É Estrada, Cidade Negra. É boa. Pra chegar até aqui. Olha! Bom gosto. Muito bem, Meire Caminha, muito obrigado. Nossa psicóloga, teóloga, palestrante. Acesse o site da Meire, é maravilhoso. Meiricamia.com, meiricamia.com. Ou então no Instagram, YouTube, que o canal dela é ótimo, @Meiricamia. Isso aí, espero você lá. Muito bem. Doutor Túlio, obrigado. Quantas informações relevantes, importantes. E olha, atenção no Instagram, @PEC_ser. De pequeno. De pequeno ser. Olha, @PEC. E no LinkedIn, Túlio Leal. Túlio Leal. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, doutor, muito bom mesmo. Elisa, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Atenção, você vai acessar o site da E-Company. Olha como escreve. E-Company, com 2 Cs. ecompany.com.br. Isso. E no Instagram, @EE_Company. Isso aí. Obrigado, viu? Obrigada, Fábio. Doutor Vicente, muito obrigado. Vamos! Se a gente procurar o senhor pelo Instagram, dá pra fazer uma consulta com o senhor, né? Dá. O Instagram do doutor é @doutor.vicente.ruiz. @doutor Vicente Ruiz.
Obrigado, doutor. Muito obrigado. E você não ia me dar um presente? Você não... Pois é, mas eu não sei a questão de direitos autorais aí. Não, como é que pode fica? dar, não dá que nada. Presente Direito pode é teu, dar. Presente pode dar. Ah, então tá bom. Calma, deixa eu mostrar. São alguns produtos que a Não. gente... Olha aí, deixa eu mostrar. Opa, olha aqui, ó, olha que beleza aqui, ó. Uau! Opa, Olha! Isso é Chá! Longevidade, longevidade. É. longevidade. E olha aqui, ó. Olha, é tudo para longevidade. Um óleo essencial. Olha assim, Óleo essencial. Que beleza. Não, doutor. Maravilhoso. Difusor. Ah, é? Olha que beleza. Não. Esse é um esfoliante natural. Olha, tratamento Damasco, completo. Nanoterapia. Nanoterapia, olha. E esse é uma luva de silicone que você pode usar tanto para as mãos quanto para os pés, né? Que beleza. Não Ô, fica doutor, melado, absorve. Não fica melado. Não fica melado. É Hidrata. meu e acabou. Boa! Não, é meu. Boa! No teu ser aconchegado,